Ok, vamos ler aqui Provérbios, capítulo 8, versículo 17, que faz referência à nossa reflexão de hoje, né? Nós vamos trabalhar em cima desse versículo especificamente. 8,17 diz assim: Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Só até aqui, vamos orar. Nosso Senhor, damos graças a Ti, ó Pai, por Tua bondade, por Tua maravilhosa provisão em falar aos nossos ouvidos. Que essas palavras não fiquem na superfície do nosso entendimento, que elas penetrem no nosso coração de fato, que tenhamos bons ouvidos para ouvir, ó Deus, que sejamos bons ouvintes. Ajuda-nos a compreender tudo aquilo que o Senhor separou para a nossa nutrição hoje, nesse dia do Senhor. Seja para o Teu louvor, para a glória de Cristo Jesus, para o cuidado das nossas almas, o pastoreio do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão maior eu coloquei no grupo, os irmãos têm lá o esboço, tudo aquilo que nós temos visto, uma única escolha muda tudo, e nós temos estudado especificamente sobre isso. O tema da nossa reflexão, debaixo desse tema maior, é, considerando o versículo 17, escolhemos o que amamos. Essa é a mensagem número 75 de Provérbios. Escolhemos o que amamos. Irmãos, a gente vai construir aqui uma reflexão assim, muito importante mesmo, para a gente entender um pouquinho mais do que são as nossas escolhas, né? Então, escolhas elas podem ser feitas de forma completamente involuntárias, mas na verdade, quando eu digo involuntária, quer dizer sem perceber o peso delas. Mas fazer escolhas, irmãos, consiste ou a colocar ou retirar entulhos na nossa vida. Isso é o que consiste em fazer escolhas. Quando nós fazemos escolhas, ou nós retiramos entulhos, ou nós colocamos entulhos na nossa vida. Não tem algo neutro quanto a isso. Ou nós tiramos, ou nós colocamos. E no capítulo 8, nós temos aprendido sobre a teologia das escolhas. O que está por trás das escolhas, o que motiva as escolhas, quais são as consequências das escolhas, o peso das escolhas. E hoje, especificamente, nós vamos refletir sobre o que as escolhas revelam do nosso coração. E aí, o meu ponto principal é para a gente chegar ao entendimento de que, seja com entendimento ou não, as escolhas revelarão as prioridades do nosso coração. E talvez isso seja ainda mais agressivo. Porque quando escolhas involuntárias, no sentido de serem impensadas, automáticas, quando escolhas automáticas são feitas seguindo a mesma direção, isso deveria ser um problema. Deveria chamar a nossa atenção. Sabe, nós temos muito subterfúgios da carne, muitos, irmãos. Talvez isso não nos deixará felizes no sentido de que vai nos deixar cansados, né? Quando a gente começa a perceber os subterfúgios da carne, isso vai nos fazer ficar em constante tensão. Nós vamos viver em constante tensão, porque nós vamos viver constantemente em alerta. Mas essa é a descrição da intensidade da batalha na vida cristã, na vida do povo de Deus, né? O soldado em combate, ele não descansa. O soldado em combate, ele está todo o tempo alerta, porque disso depende a sua vida. O atleta que está no exercício da sua atividade ali, ele não descansa. Ele está em completa tensão. Isso significa que os músculos estão rígidos, os nervos estão tensionados ali, ele fica todo o tempo cansado, as rugas aparecem mais rápido, os cabelos brancos aparecem mais rápido, e eles denunciam alguma coisa. Então, as nossas rugas falam quem está sugando a nossa vida. Pode ser o trabalho, pode ser os estudos, pode ser os prazeres, mas as nossas rugas, os nossos cabelos brancos, eles pregam para nós. Eles pregam. Quem está tirando o vigor da nossa vida? Então, o grande ponto não é ficar cansado ou não. Nós estamos num tempo em que é impossível não ficar cansado. Nós somos atolados de um jeito que nós vivemos cansados.
A grande questão é, mas quem está tendo a prioridade, a posse, o privilégio do meu cansaço? Então, nós temos estudado sobre a teologia das escolhas. Capítulo 8 é dividido em duas grandes partes, versículo 8 é versículo 1 ao 21 e o versículo 22 ao 36. Nós estamos finalizando essa parte. Todo o esboço que nós traçamos até aqui enfatiza essas últimas palavras aqui dessa primeira parte, são os alertas a respeito da sabedoria. Na verdade, são descrições dos benefícios ou das recompensas de buscar a sabedoria, ou seja, ter o coração inclinado para ouvi-la, para ser pastoreado por ela, nos trarão benefícios. E embora essa seja uma porção maior, né? A porção maior é do versículo 17 ao 21. Nós vamos refletir só no versículo 17 hoje, para a gente entender quem são aqueles que são alvos dos rendimentos da sabedoria. A ideia de que você investiu a sua vida ouvindo a sabedoria. E aí você receberá rendimentos, proventos da sabedoria. Você terá recompensas da sabedoria, frutos diante daquilo que você plantou. Então, quem são esses? E aí a gente vai entender que isso não pode ser mascarado, porque isso exige uma constância de dedicação no coração. Então, nós podemos mascarar devoção por breve período de tempo, nós podemos. Só que lembra que cada escolha nós colocamos ou retiramos entulhos, em algum momento os entulhos da sua vida vão ser expostos. E aí, às vezes, por exemplo, quando a igreja começa a fazer exigências, a dar exortações, e aí isso, ao invés de mostrar que os seus caminhos estão limpos para receber essas exortações e seguir essa peregrinação, você começa a perceber que a sua vida não está sendo condizente com aquilo que a igreja está orientando, com aquilo que você está sendo ensinado, porque você se depara com entulhos. E aí, à medida que você vive a vida da igreja, a vida cristã, sendo cuidado, pastoreado, vivendo a vida uns dos outros, essas realidades vão sendo expostas. Isso acontece constantemente, irmãos, constantemente. Você olha isso aqui, porque alguns facilmente fazem isso e outros não conseguem fazer com tanta facilidade. Porque alguns escutam isso, entendem e vivem dessa forma, e outros acham assim uma agressão, acham algo absurdamente difícil. E às vezes são coisas muito simples, coisas banais, no sentido de ser coisas muito pequenas, mas isso revela os entulhos do coração. E é interessante como isso acontece. Nós vemos isso acontecendo, né? Mas o ponto é, quem são esses, irmãos? Quem são esses que receberão os benefícios da sabedoria, os rendimentos da sabedoria, a recompensa, ou as recompensas da sabedoria? Então, observe que é quase impossível, depois que você lê aqui os benefícios, né, a partir do versículo 18, é quase impossível considerar que exista alguém que não gostaria ou não desejaria receber esses benefícios. É impossível, né? Impossível você olhar que existe alguém de fato que não gostaria, especialmente porque os benefícios, eles transitam entre bens materiais e bens imateriais. Observa aí o versículo 18. Nós não vamos refletir nele agora, mas só para você entender. Ó. Riquezas e honra material e imaterial. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Então são bens materiais e imateriais. Melhor é o meu fruto que o ouro. Opa, o que seria melhor do que o ouro refinado? O meu rendimento melhor do que a prata escolhida. E aí ele vai continuar mostrando onde encontrá-la para encontrar então esses rendimentos. E na verdade o grande ponto da questão que nós veremos é que os rendimentos eles são consequências disso, os rendimentos materiais, porque a grande questão é esse rendimento imaterial que dá valor à vida. Então, não consiste em apenas resultados imateriais, a sabedoria, ter a vida governada pela sabedoria traz consequências materiais também, uma vida ordeira, organizada, ciente da propriedade dos bens e de quem são esses bens. Contudo, esse não é um investimento a curto prazo, e essa é a grande dificuldade.
É por isso que não dá para mascarar uma vida governada pela sabedoria. Precisa de tempo e constância, tempo e constância, tempo e constância. Observe se não é assim que nós devemos criar os nossos filhos, né? Tempo e constância, tempo e constância. Quando eles ganham, eles perdem. Quando você cede, eles perdem. Tempo e constância. E por isso só dedicará a devoção devida a Deus e a sabedoria àqueles que realmente amam. Por quê? Porque ao longo desse tempo e constância vai acontecer muitas coisas que nós podemos julgar que não vale a pena. Não vale a pena fazer essas renúncias, não vale a pena ouvir a sabedoria, porque isso está me trazendo prejuízo. Quando nós pegamos a palavra de Deus, especialmente os salmos, aqueles salmos de lamento, né? Nós observamos ali aqueles que eram devotos ao Senhor sofrendo injustiça. Isso acontece conosco. Então, se não for uma devoção integral do coração, nós vamos, de fato, considerar que não vale a pena. Porque, irmãos, não consiste em algumas escolhas. Entenda, você faz escolhas ouvindo a sabedoria. Essa não é a questão. Mas não consiste em algumas escolhas. Algumas escolhas selecionadas, guiadas pela sabedoria, mas consiste de toda uma vida amando ouvir a sua voz, ciente de que se você ouvi-la, você ficará em paz com a escolha que você tomou, mesmo que você não fique tranquilo quanto a isso, mesmo que você sinta as dores disso, mesmo que você não consiga perceber isso, você ficará tranquilo, porque você sabe que a sabedoria é a voz que pode lhe conduzir. Então, o versículo 17 mostra quem são esses. Aqueles que a amam, amam porque confiam nela, porque enxergam nela os atributos, a riqueza de ter a vida governada por ela. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos esse tema aqui reverberando aquilo que nós já refletimos ao longo de toda a série. Por exemplo, quando nós refletimos do versículo 6 ao versículo 11, sobre o tema as motivações para ouvir a sabedoria. Foram duas reflexões sobre esse tema. E em síntese ali, nós consideramos a realidade de que as portas dos nossos ouvidos, as grades que guardam o nosso coração, elas são abertas para aquilo que se adequa às nossas motivações. Ou seja, que se adequa aos compromissos do nosso coração. Então, ou nós abrimos as portas ou fechamos. Observa isso. Ó. Olha como é que acontece. Às vezes nós estamos conduzindo o nosso casamento, às vezes nós estamos orientando nossos filhos, e aí nós passamos 1 hora conversando com eles. 1 hora. Até consegui-los levar a um entendimento de que é isso mesmo. Pai, eu entendi. Mãe, eu entendi. Ok. Foi uma luta abissal, você saiu cansado, porque as suas argumentações para você são muito óbvias, são muito claras. Você não consegue entender o fato daquela pessoa, do cônjuge ou do filho, não ter a mesma percepção, porque está tão claro para você, é tão notório para você, e depois de 1 hora, quando ou o filho cedeu, ou o cônjuge cedeu, ou quem está sendo pastoreado cedeu, ou então ele simplesmente sabe que não tem mais saída, então tem que ceder de fato. Mas você precisa de uma briga para isso, uma luta, você sai cansado. E aí depois um colega no trabalho tem uma conversa de 5 minutos e desfaz tudo que você fez. Depois um amigo da escola tem uma conversa de 2 minutos e desfaz tudo que você fez. Tudo, tudo. Por quê? Por causa dos compromissos do seu coração. Simples assim. Eles não estão preocupados com a verdade. Quem tem os compromissos do coração inclinados para suas próprias verdades e vaidades, essas pessoas não estão preocupadas com a verdade de Deus, estão preocupadas em satisfazer o compromisso ou os compromissos do coração. Por isso que aqueles que falam o mesmo tom de voz, o mesmo dialeto da sua voz, esses terão acesso ao coração deles de forma irrestrita, irmãos.
É por isso que nós podemos falar 10 horas, 3 horas. E outras pessoas falam 2 minutos, 5 minutos. Por quê? Por causa dos compromissos. Os compromissos do coração. Por isso, as escolhas que nós fazemos revelam o nosso coração. Nós não escolhemos porque não gostamos. Nós não escolhemos porque não queremos, irmãos. Nós escolhemos porque o nosso coração anseia. Então, é muito importante entender aqui o contraste que existe em Provérbios. É muito importante. Existe um contraste em Provérbios de 2 mulheres. Quais são as mulheres? A sabedoria e a mulher adúltera. Esse contraste aqui, ele é colocado em larga escala até o capítulo 9. A sabedoria e a prostituta, ou a mulher alheia, ou a mulher adúltera. O contraste entre aquela que tem princípios, aquela que tem valores, aquela que tem honra, ela não pode ser manipulada, e aquela que não tem princípios, aquela que é interesseira, aquela que é enganadora, e ela observa fraquezas para usá-las. Ela usa de carisma para isso, ela usa de sedução para isso. No primeiro momento parece que ela lhe entende, parece que ela lhe compreende, algo que ninguém mais faz, mas ela usará isso, baixará suas guardas e usará isso contra você. Então, a grande realidade da vida, irmãos, nós vamos trazer esse contraste aqui agora para refletir, mas a grande realidade da vida é que a forma como nós vivemos a nossa vida, as escolhas que nós fazemos, consiste em preparar o nosso coração para a habitação de uma dessas mulheres. Nós refletimos sobre isso também no versículo 12, sobre o tema fazendo do coração a habitação da sabedoria, ou seja, nós habitamos com quem nós amamos. Se nós amamos a nós mesmos, nós faremos escolhas condizentes a isso. E então a mulher adúltera, que é tudo aquilo que destoa da sabedoria, ela falará esse dialeto. Ela terá esse sotaque, esse tom de voz. Por quê? Porque ela sabe que assim você a ouvirá. Assim você baixará suas guardas. Você terá um entendimento de que parece que vocês se conhecem há tanto e tanto tempo. E é isso mesmo, você conhece ela há tanto e tanto tempo. Por quê? Porque ela sabe o seu tom de voz, o seu dialeto. Ela conhece e ela vai falar desse jeito para acessar o seu coração. Dessa mesma forma, a sabedoria de Deus exige exclusividade. É bem diferente da mulher adulta. Ela exige dedicação integral do coração. E nós já refletimos sobre isso inúmeras vezes. O salmista no Salmo 91, ele fala sobre isso. Salmo 91, versículo 14. Ele diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Ele está destacando que o amor, ele não é uma disposição interesseira. Nós não amamos porque temos um interesse. Nós amamos porque o nosso coração se inclinou para aquilo. Poluei a salvo porque conhece o meu nome. Então, isso é muito importante, irmãos, por causa do seu nível de aplicabilidade aqui. É muito prático entender essa questão das escolhas, do contraste entre mulheres, de que escolhas revelam o nosso coração. Observa aqui, nós podemos, e isso acontece mais do que nós desejaremos, mas nós podemos nos arrepender de escolhas que nós fazemos. Isso acontece muito. Nós nos arrependemos de escolhas que nós fazemos. Mas a verdade, irmãos, é que nós deveríamos consultar a motivação que nós tivemos para fazer tais escolhas. Porque quando nós nos arrependemos das escolhas que fazemos, nós estamos lidando com a mecânica da questão, nós estamos lidando com a superfície. Nós deveríamos, na verdade, nos arrepender dos anseios do nosso coração para fazer tais escolhas. Porque imagine aí, quando nós nos arrependemos porque a escolha deu errada, porque nós fomos descobertos, quando nós nos arrependemos das escolhas e nós não tratamos do coração que motivou essas escolhas, nós podemos criar outros álibis.
escolher outros caminhos. Nós podemos pensar assim, olha, é o seguinte, fazendo dessa forma, soou muito negativo. Soou negativo, soou mal, pareceu algo perverso, né? Mas isso me deixa tão feliz, sabe? Eu me sinto tão contente em fazer isso. Então, eu só tenho que ser mais sábio em buscar fazer isso. Então, eu posso escolher outros meios para isso, irmãos. Outros meios. Isso acontece. Mas isso acontece. Isso acontece e nós temos tantos argumentos para isso. É quando, sei lá, um crente quer namorar com um ímpio e está dizendo, não, eu estou evangelizando. Eu estou falando de Cristo. Eu estou pregando o evangelho. Sabe? É quando um crente quer se divorciar e começa a exaltar de forma extraordinária a infelicidade que tem naquele casamento, os erros, a pecaminosidade, e considerar diante disso, construindo como que um álibi para falar de que, olha, eu acho realmente que essa mulher nem crente é, eu acho que esse homem nem crente é. Por quê? Porque ele já fez a sua própria interpretação de que se ela o abandonar, se ele o abandonar, ele pode se casar, né? Já chegaram pessoas aqui, né? Com esse discurso, né? Olha, eu fui abandonado, então se eu fui abandonado eu posso me casar de novo. Pessoas que não têm um pingo de maturidade, pessoas que não têm um pingo de vida com a igreja, pessoas que não têm nenhum testemunho construído, mas que são astutos intérpretes das Sagradas Escrituras em questões muito complexas, muito delicadas. Por que ele sabe disso, né? Por que ele entende desse jeito? Ele constrói um enredo para que esse fim seja desfrutado. Então, a grande questão não é observar as escolhas. Por exemplo, se você está com febre, você tem que investigar o motivo da febre. O que está causando a febre? O seu corpo está gemendo, o seu corpo está pedindo socorro. Ele está evidenciando sinais. O que está causando isso? Não adianta tomar um antitérmico. Não adianta trabalhar ali para acabar com a febre. O que está causando isso? Então, nos arrependermos das escolhas é nos arrependermos porque nós fomos pegos. Porque não deu certo. A grande questão é aquilo que motivou. É aquilo, porque nós buscaremos outras formas das nossas vontades serem feitas. Então, nós deveríamos considerar seriamente, irmãos, e aqui é outro ponto importante, que a repetição de escolhas que não agradam a Deus não são simplesmente fruto da falta de entendimento, fruto da falta de habilidade, fruto da falta de reflexão, mas a falta de intenso e profundo amor pelo Senhor. Não é normal ter escolhas em escala, escolhas constantes que são contra o Senhor. Isso não é normal. E aí é o perigo de tratar as escolhas em si, mecanicamente, mas não tratar aquilo que as motivou. Esse é o grande perigo da questão. E observe como isso é difícil, porque há imaterialidade. Imagine quando a gente vai tratar isso, isso exige algo assim, é só o Espírito Santo de Deus, porque nós lutamos para ajudar, para corrigir aquele que realmente quer o fruto daquelas escolhas, só que naquele momento deu errado. Então nós conversamos, mas tendo a própria pessoa que está sendo aconselhada defendendo, escondendo, protegendo a motivação da sua escolha. Isso é a prática pastoral mais constante que existe na igreja do Senhor. Nós sabemos o que está lá, nós temos ciência do que está lá, a pessoa sabe o que está lá, e você percebe ela escolhendo palavras, ela desenvolvendo argumentações, porque ela não quer exibir de fato aquilo. É porque seria mais fácil ser assim, é o seguinte, sabe quando o futebol era jogo de macho mesmo? Você vê o futebol das antigas, aí era jogo de macho. Porque o cabo só faltava dar uma voadora no outro, aí disse, não foi nada, não foi nada, não foi nada, caiu. Escorregou na bola, pisou na bola. Aí começaram a inventar
o árbitro está em dúvida. Aí vai ver no replay. Vai ver no replay. Aí agora pronto. Não pode espirrar que é uma falta. O cara espirrou, é uma falta. E assim nasceu o Neymar. Né? Então, observe como nós somos astutos, porque seria bem mais fácil se nós tivéssemos uma telinha. Imagine, quem foi que assistiu aquele filme Minority Report? Do Tom Cruise. O filme. Eu assisti umas 4 vezes aquele filme já. Eu acho legal demais. Muito legal o filme. Filme bom. E eles, olha como é interessante, eles acusavam de crimes e davam a sentença de crimes que seriam cometidos no futuro. Agora como é interessante, o ato não tinha executado, mas as motivações estavam no coração. A motivação estava lá. Eles iam fazer isso. Por quê? Porque as motivações do seu coração estavam latentes ali, que não tinha como eles não fazerem outra coisa. Porque o coração deles estava inclinado para isso. As motivações estavam inclinadas para isso. A mente deles estava inclinada para isso. Então, eles iam fazer aquilo. Era certo. Então, a justiça era observada assim. E por isso eles eram presos. Assiste o filme, depois vocês falam. Tá vendo? Tom Cruise é até teólogo. Não, ele tem uma seita aí, né? Mas observa isso. É isso que acontece, meus irmãos. Isso é tão prático que acontece desse jeito. A gente vai aconselhar, vai pastorear, vai dizer, olha, isso não vai dar certo. Eu sei qual é a consequência disso. Eu sei qual é. Vai acontecer isso, isso e isso. E não importa o que eu estou falando para você. Você não vai ouvir. Não vai. Por quê? Porque só o fato de você não abrir o seu coração, só o fato de você proteger isso com toda a veracidade, me fazendo de ridículo, só mostra o compromisso do seu coração quanto a isso. Porque se você tivesse um pingo de consideração, você não me faria de tolo, de ridículo. Mas não faz gente de besta, né? Não é isso. Rapaz, até parece que a gente tá falando uma estupidez. Eu vi um cachorro voando. Um cachorro voando! Não! Não, assiste Harry Potter, então, ele voa. Sabe, a pessoa faz até aquele que é preocupado com a sua alma. Vocês fazem isso com seus pais, filhos. Vocês fazem isso com seus pais toda hora. Toda hora. Não, eu não fiz isso. Não fui eu. Não, eu não queria. E aí você faz com que as reflexões dos seus pais, dos seus líderes, sejam tolas. Vocês nos fazem parecer tolos. Como se a gente estivesse vendo cabelo em ovo. Não, que é isso? Até ri, né? Até ri. Aí seria bem mais fácil se tivesse a telinha. Que é o Minority Report, eles gravam. E vai lá. E aí o juiz tem a telinha. Aí seria mais fácil. Tá aqui, ó. Vou mostrar a telinha. Tá aqui. Agora, não é não o seu coração aqui. Tá aqui a prova, não é o seu coração. Mas aí nós nos escondemos desses álibis ocultos. Agora, por que nós fazemos isso? Porque nós não temos ciência, irmão. Por causa da tolice, os nécios, os simples, os imprudentes, os tolos, de que a insistência para nós sermos expostos é o cuidado do próprio Deus que tudo vê. Ele vê. Não ficar impune diante desse pecado é o maior presente que você vai receber. Porque você pode viver impune. Sabe em quantas igrejas você pode viver impune? Você sabe. Você pode viver uma vida de pedofilia, de adultério, de imoralidade, de roubo, impune. Uma vida toda de crente, impune. Imagine as comunidades, as várias comunidades do povo de Israel que selecionava os seus vários profetas, os seus próprios profetas, que não falavam da parte de Deus, que falavam o que eles queriam ouvir. E imagine o privilégio que é registrado para nós nas Sagradas Escrituras, porque imagine, irmãos,
em todo o reino do sul, ou então em todo o reino do norte, os profetas eles não trafegavam cada território, irmãos. Eles não andavam passeando por todos os territórios e viviam toda a vida dele andando por todos os territórios, contemplando cada bairro, cada comunidade. Eles não faziam isso. É por isso que de vez em quando aparecem profetas que falavam da sua própria vontade. E aí imagine aqueles locais que era mais centrais e o foco do ministério daqueles profetas que falavam da parte de Deus, em que o povo não conseguia se esquivar. Agora isso é a grande bênção. Esse é o grande privilégio. Não conseguir esconder as motivações do coração que são contrárias a Deus. Essa é a grande bênção, esse é o grande presente. Então, nós escolhemos, irmãos, segundo as inclinações e o agrado do nosso coração. Nós não deveríamos descartar essa verdade. Isso porque quando nós escolhemos segundo o mundo caído e não segundo Deus, nós revelamos inclinações mais fortes do nosso coração para um lado. Um tipo de condicionamento do nosso coração que motiva as escolhas que nós fazemos. Nós deveríamos estar cientes disso. Por isso que escolhas revelam o que amamos. Lembra isso, lembra? Existe um contraste entre duas mulheres aqui. Sabedoria e a mulher adulta. A mulher adulta, ela não se importa em ser dividida. A mulher adúltera, na verdade, nós podemos nos beneficiar dela e de todas as outras que estão ao seu redor. Ela não exige exclusividade. Você pode ter de mim o quanto quiser. Eu não sou radical. Não sou rigorosa. A sabedoria não. A sabedoria ela não suporta ser dividida. Ela exige exclusividade. Ela não suporta qualquer nível de flerte com o mundo. Qualquer um. Ela é rigorosa, radical, exigente. Mas a verdade é que não é difícil compreendermos o motivo disso. Aqueles que são tomados pelos vislumbres das ruas de ouro celestial, construídas pela sabedoria, como realidades certas de um mundo por vir, eles não serão impressionados por nada nesse mundo. Nada, nada. Eles não serão compelidos a desejar algo inferior, porque os seus olhos estão lá. O seu coração está lá. Entende? É por isso que as mesmas pessoas escutam as mesmas palavras e chegam a considerações diferentes. Por causa das motivações do coração. Por causa dos frutos do coração. Alguns enxergam cuidado, outros enxergam radicalidade, alguns enxergam privilégio, outros enxergam tolice. São as mesmas palavras. Por isso, ao desejar colher dos dois mundos, desfrutar do gozo dessas duas mulheres, equivale a apenas na revelação de que nós amamos algo, mas esse algo não é o Senhor, não é a sabedoria. Porque quem ama o Senhor deseja o Senhor. Quem ama a Cristo deseja Cristo. Porque o mundo presente não o saciou. Como é que ele vai se lambuzar dos manjares do mundo presente se ele podia fazer isso e simplesmente não saciou? Por que ele vai fazer agora? Se ele pode ter um alimento mais saboroso. Por isso o Senhor denuncia, abre em Mateus capítulo 15, por isso o Senhor denuncia os moralistas e os legalistas, que viviam conforme os desejos do seu coração. A paz de consciência e a notoriedade da religiosidade alinhados aos confortos e prazeres desse mundo. Mateus 15, 7 diz assim, hipócritas, e aí ele vai mostrar que os ecos do cumprimento da profecia de Isaías vai muito além do povo pré-exílio. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, e é interessante porque quando isso acontece, irmãos, os ecos das profecias de Isaías, elas não ficaram somente
no povo que foi tomado pela Assíria, pela Babilônia. Elas não ficaram somente nos hipócritas que foram denunciados por Jesus, elas ecoam até hoje. Até hoje. Os lábios de Isaías brada. E o que ele brada? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, assim, ó, se você tem um compromisso absurdo com o seu filho, você não permitirá que ele seja exposto. E você não vai ficar numa igreja que exponha ele. Se você tem um compromisso absurdo com a sua carreira, você não ficará num lugar onde isso não é importante ao ponto de aceitar todas as suas desculpas e as suas prioridades. E assim por diante. Pode aplicar isso a qualquer coisa, a qualquer realidade. Eu conheço vários casos de pais que deixaram a igreja por causa da sua perspectiva quanto à criação de filhos. Eu lembro do caso emblemático que aconteceu até na igreja de Parquelândia, onde um casal enviou até uma carta, achando a igreja muito retrógrada e lendo a Bíblia de forma arcaica, ao ponto de falar de vara para disciplinar os filhos ainda hoje, no século XXI. Então, pessoas acadêmicas, letradas, professores universitários, não podia ficar num lugar arcaico assim, tão retrógrado, né? E nunca mais voltou para a igreja. Então, nós precisamos ficar no local onde nós falamos o mesmo dialeto, o mesmo tom de voz, tenhamos as mesmas motivações, a mesma cultura, a mesma mentalidade. Caso contrário, nós seremos expostos. E nós temos visto, aqueles que já estão aqui há mais algum tempo, têm visto isso. Coisas que às vezes parecem tão pequenas, são elevadas ao ponto de serem alvo de grandes críticas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Escolhemos o que amamos, irmãos. Escolhemos o que amamos. E aí é importante entender o que são escolhas. Podem ter escolhas automáticas. As escolhas automáticas são piores. Aquelas escolhas, sei lá. Eu não quero ser tão rígido aqui no sentido de que nem toda escolha que é automática assim vai revelar inclinações do coração. Existe a aglomeração dessas escolhas, né? A soma dessas escolhas. Mas as escolhas, elas, na grande maioria das vezes, na grande maioria, as escolhas elas são deliberadas. Nós decidimos escolhê-las. Elas são voluntárias, elas são intencionais. Elas simplesmente expressam, elas são expressões visíveis dos anseios invisíveis do nosso coração. Nós decidimos escolher. É por isso que a sabedoria diz, aqueles que me amam, eu os amo. Os que me amam, eu os amo. Eu amo os que me amam. Existe uma escolha aqui em devotar o coração. Meus irmãos, eu não sei se vocês imaginam o grande presente de não tomar escolha sozinho. O grande presente de tomar escolhas amparados por outros que você confia. E você sabe que aquelas escolhas não são fruto das vaidades dos seus pensamentos. É difícil, irmãos, nós conseguimos, de fato, discernir
tanto quanto deveríamos ou precisaríamos as seduções da nossa carne, a voz de Satanás que está ao nosso derredor com as suas hostes infernais, nos colocando oportunidades de prazer, de contentamento, de satisfação, de conforto. É difícil nós discernirmos isso tanto quanto nós precisamos. Nós temos instrumentos maravilhosos para que isso não aconteça, para que nós não sejamos enredados. Nós temos o corpo de Cristo, irmãos. E aí, quando nós tomamos decisão segundo o corpo de Cristo, orientações como essa, nós pode até dar errado, mas nós teremos a paz de saber que não foi uma escolha solitária e egoísta. Deus sabe que eu não queria isso, mas, olha, se eu tivesse feito aquilo que eu queria, né, tinha dado isso, tinha dado certo, mas eu acabei ouvindo outros. Mas de uma coisa eu sei, eu não me deixei ser vencido pelos meus desejos, pelos meus anseios, porque realmente eu não estava conseguindo discerni-los, não. Não estava. Esse é um grande presente que nós temos. As pessoas hoje em dia estão cobrando fortunas de dinheiro por mentorias. O que é a consultoria, se não isso? Escolhas são ações deliberadas, irmãos. E é justamente por isso que a sabedoria ela garante bênçãos sem medidas, bênçãos materiais e imateriais. Porque é impossível fingir o amor pelo Senhor, é impossível camuflar o amor pelo mundo. É impossível. É impossível fingir o amor pelo Senhor e é impossível camuflar o amor pelo mundo. Na verdade, nós conseguimos fazer isso por breve período de tempo. Mas o nosso coração será revelado. Será revelado. Em algum momento será revelado. Quando nós percebemos essa realidade de amor e devoção integral, nós compreendemos melhor o que o Senhor Jesus... Abre Mateus capítulo 6. Nós compreendemos bem melhor o que o Senhor Jesus esclareceu aos seus discípulos sobre aquilo que eles estavam sentindo. Imagine, o Senhor Jesus faz a convocação e então os seus discípulos, aqueles homens se transformam seus discípulos e eles passam a seguir o Senhor Jesus e no Sermão do Monte o Senhor Jesus passam a ensinar quem eles são, o que aquilo exigia deles e o que eles estavam sentindo. Então imagine que as pessoas que seguiam Jesus, viajavam com Jesus, as pessoas deixavam os seus trabalhos, essas pessoas tinham as suas famílias, esposas, filhos, pais idosos para cuidar, tinham seus bens para cuidar. E imagine a preocupação que em algum momento aqui dali surgiria, porque eles precisavam nutrir o seu lar, eles precisavam governar o seu lar no sentido de trazer mantimento para o seu lar. Quem vai alimentar a minha esposa? Quem vai alimentar os meus filhos? Quem vai cuidar dos meus pais que estão idosos? E daqueles animaizinhos que eu tenho ali, quem vai cuidar? Quem vai cuidar da nossa plantação? Coisas que passaram de gerações para geração. E aí o Senhor Jesus, ele profere isso aqui, e eu creio que esse é o contexto, né? Porque às vezes quando a gente olha para esse contexto dessa palavra, Mateus 6, a partir de 31, nós só olhamos para aquilo que nós não devemos buscar. Mas e as coisas que nós deixamos? Então são as duas realidades, é aquilo que nós deixamos e as coisas que nós buscamos. Quando ele diz assim, portanto, 6,31, Mateus, portanto não vos inquieteis, dizendo, será que o Senhor estava olhando o coração deles, hein? Estais inquietos. Estais inquietos. Não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, aplica isso a essa realidade de ser instruído pela sabedoria. Às vezes, nós precisamos tomar decisões que nós realmente precisamos dela. São decisões que vai trazer sustento para a gente, vai trazer recurso para a gente,
vai cuidar da nossa saúde, são decisões importantes. Imagine que porque, irmãos, entenda, as decisões mais importantes, ou aquelas que tributam mais amor e devoção, não são as escolhas imorais que nós deixamos de fazer. São escolhas lícitas que nós não fazemos. São escolhas legais que nós não fazemos. Não são escolhas que nos levarão para a pecaminosidade. Isso já é óbvio, mas isso já é claro, é evidente demais. Mas são escolhas que você faz, porque, observa, tudo isso aqui é lícito. Comer, beber, vestir, tudo é lícito. Mas isso não deve ter os espasmos do meu coração. Isso não deve dar um choque no meu coração, mais que essa inquietação, mais do que a minha devoção ao Senhor. Imagine todas essas escolhas lícitas que eu faço, e eu sei que eu poderia fazê-las, não há imoralidade disso. Se eu fosse para qualquer lugar, argumentasse com qualquer pessoa, as pessoas diziam assim, não, cara, tá certo. Não, irmã, você tá certa. Eu não sei porque a igreja lá fez confusão por causa disso, mas você deveria ter... Não, você tá certíssima. Certíssimo, você tá certíssimo. São essas escolhas que exaltam mais a Deus, eu creio. Escolhas que vocês podem fazer, mas vocês escolhem não fazer por quê? São essas escolhas aqui. E essa verdade, irmãos, não significa que não haverá lutas. Não haverá luta. Para que nós não sejamos enganados ou seduzidos pelas escolhas erradas. Nós vamos escolher errado. Eu acho que a constância disso é que é importante. A grande constância disso é que é importante. Mas nós vamos fazer escolhas erradas. Nós vamos ser alvos de sedução, de engano para as escolhas erradas. Agora, o próprio texto da nossa reflexão aqui, volta aí, Provérbios 17. O próprio texto aqui, a divisão dele mostra isso, que vai ser uma disposição de mente e uma luta, uma disposição de coração e uma busca. Ele é dividido em duas partes, nessas duas porções aí que está em paralelo, né? A primeira destaca a atitude imaterial, devotar o coração, devotar a mente, devotar as afeições. Destaca essa atitude imaterial, a certeza do que deve ser escolhido, não olhando para as consequências disso, mas a certeza do que deve ser escolhido é uma disposição de mente, é uma devoção de coração. A segunda parte é aqueles que procuram, nessa certeza de que vão achar, mas eles procuram, destaca esse esforço material, a busca pelo que dá sentido à vida, que dá sentido ao coração. Esse é o esforço consequente da disposição da mente. A mente anseia e o esforço consequente é a busca por aquilo que a mente anseia. E aí é importante entender todas as argumentações que já foram proferidas aqui, como que pregando para si mesmo. E isso não vai ser isso não quer dizer que não vai exigir essa luta interior e exterior, né? Então, para a gente caminhar para o fim aqui, vamos ver essas duas realidades rapidinho. Disposição de mente, né? Devoção do coração. Aqui destaca a exclusividade do amor à sabedoria, do amor dedicado à sabedoria, ou seja, sabe quando nós vemos aqueles filmes, né, que realizam a cerimônia de casamento? Hoje em dia não tem mais isso muito, né? Era mais filme da sessão da tarde, né? Que tinha um casamento do mocinho com a donzela. E aí tinha toda aquela liturgia do casamento, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe, né? Por quê? Por que isso? Porque onde está o nosso coração, nós temos contentamento e paz. As circunstâncias são observadas de outra forma. Por exemplo, em circunstâncias que outros veriam necessidade, dureza, rigorosidade, aqueles que estão em paz no seu coração para vivenciar isso, enxergam o sacrifício pelo amor. O sacrifício por aquele que você ama, que você sabe que tem a devoção do seu coração. Então,
Essa é a grande questão aqui da sabedoria. É ter o coração devotado a ela, ter o coração em paz pelo fato de ser governado com ela, mesmo que isso signifique ser cerceada às suas emoções, os seus prazeres. Então, a sabedoria, ela não aceitará ser tratada como mulher adúltera. Esse é o contraste, né? A sabedoria não aceitará ser tratada como prostituta. Às vezes as pessoas fazem isso com o pastoreio. As pessoas fazem isso com a igreja. Às vezes as pessoas chegam na igreja toda quebrada, todo moído. Casamento disfuncional, família disfuncional, casamento quase acabado, os filhos obstinados. Aí usam dos frutos da igreja, do pastoreio, dos irmãos. E chega um momento que acha que pode simplesmente viver sem ela. Às vezes nós, sabe, isso já aconteceu algumas vezes. E é difícil você lidar com isso, né? E algumas pessoas se afastaram de mim ao longo dos anos. E eu confesso que realmente muitas delas eu não consegui entender um porquê. Situações que foram vivenciadas, nas quais eu não estava envolvido, enredaram algumas dessas pessoas. Mas eu vi algumas pessoas se afastando de mim ao longo dos anos. Tentei investigar motivos, conversei até com alguns colegas, as pessoas ficaram um pouco mais distantes, se isolaram, né? Eu não entendi muito bem. Mas tudo bem, faz parte. E aí exige um exercício difícil, irmãos. Porque acontece algumas vezes que essas pessoas nos procuram para receber orientação, aconselhamento, instrução, cuidado. A primeira disposição do coração é se sentir assim usado, sabe? Dedicou tanto desprezo sem nenhum comunicado. Sem nenhum comunicado. Não teve uma conversa. Qual foi o motivo? E de repente, quando está numa situação de apuros, uma situação de necessidade, em que precisa ali de luz, nos buscam. A disposição primária da gente é simplesmente fechar a porta, né? Simples. Isso nos dará um prazer. Não dará prazer? Ah, por quê? Não vou atender. Mas é claro que a gente não faz isso, né? A gente finge que nada está acontecendo e recebe como sempre recebeu. É essa característica que faz com que a igreja nunca deixará de ser enganada. Nunca. Não porque há uma ingenuidade em nós, mas porque abusadores abusam da bondade da igreja. Nunca. Nós podemos lutar como for para nós mesmos, como pastores, como os líderes da igreja, não sermos enganados, mas nós não podemos ser incrédulos com aqueles que nós recebemos. Imagine se os oficiais da igreja conduzissem a igreja na incredulidade para com as suas ovelhas. Como é que seria? Não dá. Então, existe, na verdade, a necessidade de ser crédulo, mesmo tentando observar os obstáculos ali, as armadilhas, as intenções, mas ainda assim nós seremos enganados. Nós seremos encurralados, nós seremos iludidos, nós seremos. Não dá para fugir disso. Né? Não dá para fugir disso. Mas isso é tratar a sabedoria como uma mulher adúltera, sabe? Você não quer ela, mas você quer o fruto que ela dá, que é o quê? Uma boa orientação, um bom aconselhamento. Paz diante de escolhas prudentes. Você quer. Quem não quer ter a paz de escolha prudente? Sabe quando você busca... Por que a gente busca cúmplices, irmãos?
que reforce as nossas escolhas? Porque a gente quer ter paz de consciência. A gente já falou sobre isso várias vezes. Você quer alguém que diga assim, não vale a pena. Não, eu faria do mesmo jeito. Pronto, acabou. Você encontrar alguém que diga isso, acabou. Não, tá certo. Eu faria do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu acho que você tá certo mesmo. É isso que tem que ser feito. Eu não consigo enxergar como isso não agrada ao Senhor. Sabe? Eu conheço seu coração, rapaz. Você não é uma pessoa ruim, não. Aí você escuta, aí você vai conversar com outra pessoa e a outra pessoa diz assim, olha, eu não tô em paz com isso, não. E quando você vai todo animado, pastor, não sei o que e tal, eu vou... Olha, eu tô em paz com isso, não, eu acho que isso é perigoso. Eu vou dizer porque é perigoso, porque eu já tenho observado isso em você. Então, se você vai tomar essa decisão, isso está ligado justamente a essa questão aqui. Eu acho que, não sei, eu acho que isso é um pouco perigoso. Eu observaria melhor. Você vai ouvir quem? É claro que vai ser a primeira pessoa. Porque imagine se você pode ter a bênção espiritual em tomar uma escolha para satisfação carnal, você não escolheria? Mas nós queremos usar da sabedoria para colher os frutos dela sem nos devotarmos a ela. Nós queremos escolhas prudentes, mas sem a relação pactual, a relação de casamento. E tudo que nós refletimos até aqui nos ajuda a compreender o que significa amar a sabedoria, equivale a ter o coração e os ouvidos inclinados a ela. Significa dizer que o mundo simplesmente não nos atrai. É uma escolha deliberada que ressalta a honra dada à sabedoria. É uma posição de proteção pelo tesouro que está no nosso coração, que é a devoção ao Senhor. Consiste na disposição de combate para viver integridade, de constância e devoção. Essa é a disposição da mente. Essa é a disposição do coração. E a segunda parte do versículo mostra que é isso que nós devemos buscar, na certeza que nós acharemos. Essa disposição de busca e proteção. Amar algo, irmãos, não significa descansar por algo que nós já temos. Se nós amamos algo, nós protegemos aquilo no nosso coração. Significa lutar para proteger e manter aquilo. Os que me procuram, há uma ação aqui intencional, deliberada. Outras traduções realçam isso com maior notoriedade. A ideia de procurar aqui é não descansar até encontrar, é ter astúcia, é ter discernimento, é ter estratégia para encontrá-la. Poderia ser aqueles que me procuram diligentemente, arduamente, ou aqueles que me procuram por saber da minha prioridade, por saber da minha preciosidade, a ideia de logo procurar, de tão cedo se dedicar à busca. Os que me procuram me acham. O me acham aqui é o enfático dessa segunda sentença. A certeza que acharão. Tiago faz isso, né? Se precisam de sabedoria, peçam ao Senhor que Ele dará. Tiago faz referência justamente a essa porção. E a ideia aqui é de que a intensidade, a rápida disposição para buscar, para procurar a sabedoria, destaca justamente a sinceridade da devoção do coração. Destaca isso. Sabe, o peregrino que está em busca não somente de ter o seu fardo retirado de suas costas, mas daquilo que ele viu em sonho, aquela cidade celestial, e ele encontra desde do pântano do desânimo, logo no início, mas para a feira das vaidades, e ele encontra vários e vários obstáculos, desde aqueles mais sedutores como os mais perversos que causavam medo para continuar a peregrinação, mas ele simplesmente continua. Não somente porque ele sabe que vai encontrar, mas porque o seu coração anseia isso. O seu coração só terá saciedade se desfrutar disso. E essa busca realça justamente essa sinceridade de devoção. E isso custará algo. Meus irmãos, a gente já refletiu sobre isso. Integridade tem um custo. Integridade de testemunho tem um custo. Os mais velhos viveram isso.
quando diziam assim, eu vou fazer porque eu dei a minha palavra. Eu vou fazer porque eu disse que ia fazer. Hoje em dia, as pessoas fazem, não deu certo não. Ah, estava esperando? Você não falou? Não, mas você nem confirmou, você não falou nada, não deu certo não. Ah, passou aqui dali, eu tinha esquecido. Porque não significa mais nada. Não significa mais nada. Integridade não significa nada. Nós somos colocados como reis do mundo. Integridade não significa nada. Então aqui não equivale, então, buscar algo por interesses ou por necessidade. Mas por termos sido assaltados pelo valor, pela honra, pela dignidade da sabedoria, por enxergar, irmão, o privilégio de ouvir a voz de sabedoria. Porque muitos não ouvem a voz da sabedoria. Porque alguns escutam palavras tolas, radicais. Porque alguns escutam palavras perversas, palavras sem sentido. Porque alguns escutam perseguição, rixa. Porque alguns escutam indiretas. Porque alguns escutam piadinhas. E porque poucos, escutam sabedoria. Privilégio de ouvir um tom de voz que você tem paz, mesmo não sendo seu, irmão. Você sabe que não é a sua voz, mas você tem paz em segui-la. Você descansa em segui-la. E o motivo de você descansar em segui-la é justamente isso, porque você sabe que não é a sua. Porque a sua voz não lhe levará para um bom lugar. O mapa que você tem na sua mente não é bom para você. Não é bom. Na verdade, tem outras traduções que realçam essa prioridade. A ideia de dedicar vigor dos nossos dias para a sabedoria. A King James traduz assim, eu amo aqueles que me amam. E os que cedo me buscam, os que logo me buscam, me acharão. Por quê, irmãos? Eclesiastes ressalta isso. Porque nós dedicamos o vigor da nossa vida naquilo que nós observamos saciedade para ela. Não é o resto, não é o fim. Eu já conheci várias pessoas que dizem assim, não, quando eu me aposentar eu vou servir melhor ao Senhor. Não, eu estou só esperando me aposentar, mas quando eu me aposentar, rapaz, eu vou me dedicar a minha vida ao Senhor. Muitos, eu escutei muitos assim, de senhores mesmo, muitos, né? E isso trazia paz para ele, para quê? Para até lá aproveitar o mundo. Mulher adulta. Até lá. E todo mundo que os via aproveitando do mundo, comprando um sítio, cuidando dos finais de semana, inclusive no dia do Senhor, do sítiozinho, fazendo viagens, trabalhando para ter rendimentos no final da vida, para poder se dedicar ao Senhor. Todos com quem conversava, o grande álibi era esse. Olha, mas estou fazendo tudo isso, mas quando eu me aposentar, tudo isso estou fazendo para quando eu me aposentar, eu me dedicar ao Senhor. Tudo isso. Eles são o contrário disso daqui. Eclesiastes fala sobre isso, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Os dias maus são os dias que não vai ter vigor não, irmãos. Disposição, vigor. Não vai ter, não. Aí você tributa a Deus o resto. Não tenham neles prazer. Por isso a certeza de que a encontrará. Porque ouvir a sabedoria significa ter o coração conquistado por ela. E a sua promessa não é leviana. Então, para a gente concluir, escolhemos o que amamos. Escolhemos o que amamos. As nossas escolhas revelam muito mais do que nós consideramos. Nós podemos ler o versículo 17 de outras formas aqui, destacando a mesma verdade. Na verdade, mostra a intensidade do que está sendo colocado aqui em relação ao amor e busca, a inclinação do coração e a perseguição daquilo para o qual está sendo inclinado. Então fica isso, é muito importante você considerar suas escolhas, porque você pode usar muitos álibis para isso. Eu fiz isso por causa dos meus filhos, eu fiz isso por causa da minha família, eu fiz isso por causa da igreja. Você pode usar muitos, não importa no final das contas. Você não achará sabedoria e achará outra coisa. Não importa, né, o quanto você é seduzido. Mas nós escolhemos aquilo que amamos. Ó, Provérbios 8:17 diz assim, né?
eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Outras formas de ler isso seria: eu amo os que me procuram. Os que me amam me acham. Outra forma de dizer seria: os que me amam me procuram. Eles me acham, porque eu os amo. Outra forma de dizer isso seria: serei achado pelos que me procuram, porque eu amo os que me amam. Depois eu coloco no grupo para vocês, tá bom? Eu tentei fazer isso e minha cabeça ficava embaralhando. Não, tá errado, né? Assim, ficar desse jeito. E cientes disso, meus irmãos, nossa constante disposição deveria ser de consultar, de sondar o nosso coração, as intenções do nosso coração diante das escolhas que nós fazemos. Essa poderia ser a mensagem do final do ano, né? Dia 31. Nós estamos num momento muito propício para isso. Um dos grandes propósitos da visitação pastoral é justamente esse: observar as escolhas que nós fizemos durante o ano, para onde elas nos levaram, quais frutos elas deram, como elas deixaram o meu coração, como elas deixaram a minha piedade, como elas deixaram o meu lar, como elas deixaram a minha vida na igreja, como elas deixaram o meu anseio pelo mundo, o meu anseio por Deus. Em algum momento da nossa reflexão do dia 31 eu falarei sobre isso. O fato de nós sobrevivermos durante o ano e não vivermos intencionalmente para Deus. Mas nós estamos num momento muito propício para considerar o resultado das nossas escolhas. Olha para o seu casamento, olha para a sua igreja, olha para os seus filhos, olha para a sua piedade, olha para a sua devoção ao Senhor, olha para a sua alma. Tenta enxergar buracos lá e por que eles estão lá. Tenta enxergar promessas de vento. Olha, esse ano não deu, mas vai dar, continua. Tenta enxergar. Não vai rolar. Essas promessas de vento são as mesmas promessas de que você pode ficar milionário. Quantos na internet tem ensinando-nos a ficar milionário, quando na verdade eles só ficam milionários por causa dos cursos que eles vendem, mas eles mesmos não aplicam nem as estratégias dele. Mas quantos? E quantos não compram essa ideia? Por quê? Por causa da inclinação do coração. Por causa disso. Então avalia isso. O que as suas escolhas fizeram com a sua piedade, elas mataram um pouquinho mais ou elas deram vida? Corrige o que não deu certo, o que resultou em morte, e potencializa o que deu vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma vez conceder a graça do privilégio de ouvir a Tua voz por meio da Tua santa palavra, Deus. Que essa seja a disposição do nosso coração, que tenhamos ciência de fato, que a beleza da pregação da palavra do Senhor é justamente por ser proferida por lábios imperfeitos, fracos e pecadores, ó Deus, cheio de deficiências e mazelas. E que isso possa nos exortar profundamente a buscar o Senhor. Possa nos exortar a perceber a nossa própria fragilidade, os álibis que criamos na nossa mente, os álibis com os quais cercamos o nosso coração para impedirmos a Tua voz, ao nos parecermos tão prudentes, tão sensatos, tão equilibrados, quando na verdade estamos protegendo inclinações mundanas de um coração que não Te ama. Enquanto isso, buscamos a sabedoria como uma mulher adúltera, tentando colher dela aquilo que é atrativo para nós, mesmo não amando. Ajuda-nos, por favor, Senhor, a sermos instrumentos que escolhem para o Senhor, em nome de Jesus.